Bom dia, graça e paz, galera, tudo bem? Hoje a nossa EBD vai ser totalmente online, então eu gostaria de incentivar você a se juntar com toda a sua família e juntos viemos compartilhar um pouco e uma porção da palavra de Deus. Amém? Gostaria de iniciar a nossa conversa e a palavra de hoje com um tema fundamental, que é a Bíblia Sagrada. Afinal de contas, o que é a Bíblia? O que ela significa para você? Qual a importância que ela tem na sua vida e na prática e no estilo de vida que você tem levado? Qual a relevância da Bíblia para a sua vida, para a sua família, para as práticas de fé e prática de vida que você tem? Porque qualquer análise responsável de uma simples crença cristã deve estar baseada no que Deus diz sobre o assunto. Portanto, quando olhamos para uma série de crenças cristãs básicas, faz sentido começar com o fundamento dessas crenças, as palavras de Deus ou a Bíblia propriamente dita. É a Bíblia que nos diz o que Deus pensa sobre as suas próprias palavras. E a opinião de Deus sobre as suas próprias palavras pode ser dividida em 4 categorias gerais, que são elas: autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Hoje eu quero falar com vocês sobre a autoridade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Não crer nela ou desobedecê-la é não crer em Deus ou desobedecê-lo. Com muita frequência, as palavras no Antigo Testamento são apresentadas pela frase "Assim diz o Senhor". Nós percebemos isso quando Moisés vai falar com Faraó. Ele baseia a sua fala nessa afirmação: "Assim diz o Senhor". E também em Josué, quando Josué, no capítulo 24, versículo 2, ele vai renovar a sua aliança com o povo de Israel, ele parte do princípio dessa afirmação: "Assim diz o Senhor". E nós vemos essa afirmação e essa frase, essa afirmativa, "assim diz o Senhor", praticamente em todos os profetas, mostrando a importância e a autoridade da palavra de Deus. E essa afirmativa, "assim diz o Senhor", essa frase, ela é melhor entendida como o mandamento de um rei, que indicava que o que se seguia após essa frase deveria ser obedecido sem objeção e sem questionamento. Ou seja, a pergunta que devemos fazer é: estamos obedecendo a palavra de Deus como se fosse um mandamento de Deus para as nossas vidas? Sem objeção? Sem questionamento? Porque de fato ela é a palavra de Deus, deve ser obedecida. O apóstolo Paulo, ele em 2 Timóteo, e eu vou ler aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte: "Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra". O apóstolo Paulo afirma: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ele não faz distinção de profetas ou de algumas palavras do Antigo Testamento, mas ele parte do princípio da afirmativa de que toda a escritura, todo o Antigo Testamento é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então o apóstolo Paulo afirma que toda a escritura do Antigo Testamento é inspirada por Deus. Mas só a palavra do Antigo Testamento é inspirada por Deus? Obviamente que não.
O apóstolo Pedro, em sua carta, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, quando ele vai falar acerca do apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, 2 Pedro capítulo 3, o versículo de número 16, diz assim, olha o que o apóstolo Pedro fala acerca do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Quem? O apóstolo Paulo. Falando nelas destes assuntos. Que assuntos? Assuntos pertinentes à paciência de nosso Senhor, que significava a salvação, e a promessa de esperarmos novos céus e nova terra. Então, o apóstolo Pedro, no versículo 16, ele diz, ele, o apóstolo Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, a quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que Pedro está falando? Pedro está dizendo que os escritos do apóstolo Paulo, todas as suas cartas são comparadas e estão no mesmo patamar dos escritos do Antigo Testamento. E assim como as pessoas instáveis, sem firmeza, sem segurança, distorcem as palavras do Antigo Testamento, eles também distorcem as palavras do apóstolo Paulo. Então Pedro considera as cartas de Paulo e o Antigo Testamento como palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo também o considerava as suas cartas, suas palavras como palavra de Deus. Ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 37. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Paulo diz o seguinte, quando você... 1 Coríntios capítulo 14, 37. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se alguém se considera, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo, o que o apóstolo Paulo estava escrevendo, era mandamento do Senhor, era a palavra de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo considerava as suas cartas, os seus escritos, como palavra de Deus. Então, visto que Deus reclama as palavras da Escritura como suas próprias palavras, então não há, em última análise, nenhuma autoridade a quem apelar como prova de reivindicação, senão a própria Escritura. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a autoridade máxima. Existe alguma autoridade que pode ser maior do que Deus? Obviamente que não. A palavra de Deus é a autoridade máxima que existe sobre determinado assunto. Então, o que não se harmoniza com a palavra de Deus não é verdade. Não é verdade. A palavra de Deus é a autoridade máxima sobre qualquer assunto. Então, aquilo que se harmoniza à palavra de Deus, nós podemos trazer como de fato verdadeiro. Caso contrário, se não se harmoniza com a palavra de Deus, não é de fato verdade. Então, dessa maneira, uma vez que a Bíblia é a própria palavra de Deus, devemos buscar entender essas palavras, porque fazendo isso, nós estamos tentando compreender e procurando entender o próprio Deus. Devemos também confiar nas palavras da Bíblia, porquanto, quando procedemos dessa maneira, confiando na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, estamos confiando no próprio Deus, que é revelado por esta palavra, a Bíblia Sagrada.
Devemos também procurar obedecer às palavras da Bíblia, porque quando estamos fazendo e agindo desta forma, estamos buscando obedecer o próprio Deus que é revelado nessa bendita palavra. Então, o meu incentivo é que você e toda a sua família busque compreender a palavra de Deus, busque confiar na palavra de Deus e venha proceder em obedecer, ter uma vida de obediência à palavra de Deus, porque fazendo isso, você estará obedecendo e andando conforme Deus ele requer de nós. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por nos trazer essa conscientização de que a tua palavra ela é a autoridade máxima e ela é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Pai, que nós viemos entender as tuas palavras, confiar em tuas palavras e obedecer às tuas palavras, ó Pai, para que assim fazendo nós viemos estar obedecendo o próprio Deus ao qual nós declaramos amar a cada dia, a cada instante. Nos abençoe, Pai, e que nós viemos ter um excelente domingo na pessoa e na presença bendita desse Deus vivo que se revela através da sua palavra. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tenha um ótimo domingo em nome de Jesus.